Fala galera do Água Descomplica. Hoje vamos dar início a mais um vídeo da série Minitab, onde vamos aprender a fazer os gráficos de Rorschach, ou gráficos sequenciais, no bom e velho português. O primeiro passo que você vai precisar é entrar com seus dados aqui no Minitab. Para isso, você pode assistir os meus vídeos anteriores, os primeiros vídeos da série, onde eu explico como fazer isso, caso os seus dados estejam na planilha do Excel e você não queira digitar tudo novamente. Uma vez que os seus dados estão aqui, você já pode iniciar a análise. Primeiro passo, você vem aqui na aba Estatística, vai dar um clique com o botão direito do mouse, vai abrir uma série de opções. Você vai descer aqui nessa opção Ferramenta de Controle, vai caminhar com o cursor para a direita e vai parar aqui no Rorschach. Vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir essa janela aqui, onde eu vou poder selecionar a minha variável que eu vou querer fazer, os meus gráficos sequenciais. Então, para isso, eu vou dar um clique aqui na variável. Eu tenho aqui duas variáveis, a altura da primeira vaz e a altura de corte. Vamos selecionar a altura da primeira vaz para fazer. Vou na opção selecionar, aliás, já selecionei aqui. Vou na opção, clicar, selecionei a minha variável. Aqui na opção subgrupos, eu vou colocar o número 1, tem um subgrupo, sempre coloco o número 1, né? E aí eu vou dar um OK. Vai plotar aqui para mim o meu gráfico de Rorschach. E aí eu vou observar quais os padrões que deu. Eu posso observar aqui, se eu vim aqui, ó, em aproximadamente o p-valor para agrupamento, eu vou observar se deu agrupamento ou não deu. Quando que eu vou definir se teve o padrão para agrupamento, para mistura, para tendência ou para oscilação? Se o meu valor ele for menor do que 0,05, eu considero significativo, então tem aquele padrão. Se ele for maior, é não significativo, então não tem aquele padrão. No nosso caso aqui, se você olhar o padrão de agrupamento, ele é 0,94. Então, isso é maior do que 0,05. Então, significa que não é significativo, não tem o padrão de agrupamento. E o que é um padrão de agrupamento? É quando forma grupos de pontos no gráfico e isso pode ocorrer devido a causas especiais de variação. Por exemplo, pode ocorrer um erro na medição lá e aí formar grupos. Como que seria? Seria a formação de pontos aqui. Os meus dados seriam plotados em pontos, né, formando grupos aqui em cima ou abaixo da média central, tá? Durante todo o gráfico. No nosso caso, a gente não observa isso. Um outro padrão que pode apresentar é o padrão de mistura. Se a gente vir aqui no valor e a gente observar aqui, para essa variável, para o padrão de mistura, a gente observa que não foi significativo. Deu quase significativo, mas deu 0,06 e não é menor do que 0,05. Então, é não significativo para esse padrão também. O padrão de mistura, ele caracteriza-se pela ausência de pontos próximos da linha central, né? E aí ele vai formar dois grupos, um acima e outro abaixo da linha central. Vai ter sempre um grupo acima e outro abaixo da média. Então, teria pontos aqui acima da linha, longe da linha central, e outros aqui abaixo, longe da linha central. Um outro padrão que pode apresentar também são os padrões de tendência, né? No nosso caso aqui não foi observado porque o nosso valor foi de 0,095, que é maior do que 0,05. Aliás, foi de 0,95, que é maior do que 0,05. Esse padrão de mistura, aliás, de tendência, ele caracteriza-se pelo aumento ou redução simultânea dos pontos, né, no decorrer do gráfico. Por exemplo, só é caracterizado, ele só consegue identificar um padrão de tendência se tiver mais de 7 pontos aumentando ou diminuindo sucessivamente ao longo do meu gráfico. Vamos supor que tivesse um padrão, como que seria? Seria um padrão de 7 pontos aqui, ó, contando a partir do primeiro ponto que estivesse aumentando ou reduzindo sucessivamente, né, ao longo do meu gráfico. Se tiver mais de 7 pontos, aí ele vai identificar um padrão de tendência. No nosso caso, não foi observado, porque o nosso valor é de 0,95. E o último padrão que a gente observa é o padrão de oscilação. Se a gente observar aqui nos nossos dados, ele apresentou padrão de oscilação. O nosso valor aqui foi de 0,0
47, que é menor do que 0,05. Então tem esse padrão. Esse padrão ele caracteriza-se pelo fato dos dados flutuarem rapidamente acima e abaixo da linha central, né? Se a gente observar aqui no nosso caso aqui, ó, a gente há uma flutuação rapidamente acima e abaixo da linha central nos nossos pontos. Em relação aos demais padrões, não foram observados, somente esse padrão que foi observado. Como que eu apresento esse gráfico? Eu posso apresentar ele assim, nesse formato, vai depender da quantidade de variáveis que eu tenho para analisar. Se forem muitas variáveis, o mais recomendado é que você pegue esses valores aqui de agrupamento, de mistura, tendência e de oscilação, e você monte uma tabelinha e coloque se foi significativo ou não, né? Coloque lá embaixo no rodapé da significância, e basta colocar só os valores aqui, coloca a variável, coloca os padrões, se tem ou não tem, se foi significativo ou não, e pronto, já apresenta os valores e aí já faz uma discussão e você consegue melhorar o seu trabalho, apresentando aí os seus dados, mostrando se há algum tipo de padrão ou não, e consegue explicar, tirar uma explicação melhor do porquê disso, se há ou não há. Ok? Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você não está inscrito, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder.